Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jair Tononi. Bem-vindos ao Podcastio. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio quer dizer o quê? Quer dizer pergunta, quer dizer questão. E a palavra questio em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram o que e o o para formarem esse sinal. E a letra O deu origem ao ponto que aparece embaixo do ponto de interrogação. E o convidado de hoje é Cezinha Ronchi, presidente da Ascampves. Seja muito bem-vindo, Cezinha, e agradeço, assim, fiquei extremamente feliz, estou extremamente feliz com a sua presença aqui. Obrigado, professor. Cezinha, segundo a palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. E eu quero que você seja sincero aqui hoje, como você sempre foi em toda a sua vida. Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, vou perguntar, vou questionar bastante, de uma forma como nunca se fez e nunca se viu antes. Inicialmente, na vida pessoal, quem é Cezinha Ronchi? Eu sou filho de uma imigrante espanhola, Maria de la Concepción Montalto Álvares, e um descendente de imigrantes italianos, César Tadeu Ronchi. Tenho 5 filhas, Ana Caroline, Maristela, Maria Catarina, Sofia Antonieta e Ana Cecília. Moro em Araguaia, né, que é um lugar que eu amo, Marechal Floriano, né, Espírito Santo. Sou formado em gestão do agronegócio e pós-graduado em direito político. Não se pode esquecer dos nomes das 5 filhas, né? Não. Falou direitinho? Falei direitinho. Na vida pública, quem é Cezinha Ronchi? Eu iniciei na vida pública como diretor da 24ª Ciretran, que engloba os municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano. Fiquei por 8 anos no cargo, 8 anos e 3 meses, e também fui por 7 anos examinador de trânsito, na qual trabalhei em 16 municípios do estado do Espírito Santo. E vim candidato a vereador, né, por a minha comunidade me pedir para vir candidato, me incentivar, na verdade, né? E na primeira eleição que eu disputei, com 98 candidatos, eu fui o segundo mais votado, o vereador do município. Fui reeleito o mais votado, sendo o vereador do interior mais votado da história do município. E na última eleição eu fui o 5º mais votado. E fui eleito presidente da Câmara de Marechal Floriano, primeiro presidente da história do município reeleito por unanimidade. Eu fui eleito por unanimidade e reeleito por unanimidade. E também fui eleito vice-presidente da Ascampves, Associação de Câmaras e Vereadores do Estado do Espírito Santo. E agora, nesse biênio, 23-24, estou na presidência da Associação de Câmaras e Vereadores do Estado do Espírito Santo. Entendi. Preparado para as perguntas? Com certeza, professor. Não titubei. Brincadeira. Cezinha, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um erro. Essas palavras têm significados diferentes. Pergunta-se quando se quer saber o nome de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? E questiona-se quando se põe em dúvida algo dito por alguém. A deu uma informação, B deu outra informação e essas informações elas se contradisseram. Você pode questioná-la. Então o questionamento está ligado à dúvida. Minha curiosidade sobre sua vida. Cezinha Ronchi, se eu fizesse perguntas sobre sua vida, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela? Boa pergunta, professor. Eu acredito que meus amigos, né, a minha família, a minha esposa, né, Nádia Meis. Então, se eu a chamasse para vir aqui, ela saberia tudo sobre sua vida. Olha, não digo tudo, mas bastante coisas, né? As minhas filhas, né, sabem bastante da minha vida também, meus pais. Que legal. Cezinha, a palavra aluno, dizem que a palavra aluno, a origem dela está ligada à ausência de luz, tá? Isso é um erro, é um equívoco que se espalhou. A palavra aluno, ela está ligada ao quê?
a criança de colo, lactente e, por extensão, discípulo, tá? E eu quero também falar da palavra fósforo. A palavra fósforo que aparece em caixa de fósforo e palito de fósforo. Vai lembrar que o fósforo não está no palito, ele está na caixa. E a palavra fósforo, tomando por base a sua origem, quer dizer portador da luz. Minha pergunta sobre sua vida. Cezinha Ronque. Vamos lá. Quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho e guia seu caminho? Vale para a vida pessoal e para a vida pública. Olha, meu avô. Meu avô, que eu fui criado com meus avós desde os 6 anos de idade. Mesmo que meus pais estavam juntos ainda, né? Eu fui para casa dos meus avós, é uma coisa interessante. Né? Nós saímos de Araguaia, eu tinha 6 anos. Meus pais mudaram aqui para Vitória, né? Meus avós também, para a gente estudar. E meu avô e minha avó, com certeza, foram os espelhos da minha vida, né? Que eu tenho uma gratidão muito grande. Eles já são falecidos, mas eu tenho uma gratidão pro resto da vida deles, porque me ensinaram muitos valores, né, na minha vida, tanto a vida profissional como a vida pessoal. Entendi. Cezinha, os dicionários mostram que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é outro erro, tá? Escutar quer dizer o quê? Ouvir quer dizer o quê? Ouvir. Perceber pela audição. Ouvir significa perceber pela audição. E escutar? Escutar tem 2 sentidos. Parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar também tem um sentido, Cezinha, de atender a conselhos. Atender a conselhos. Minha pergunta tem a ver com conselho. Cezinha, vai lembrar que a resposta ela pode ser direcionada tanto para a vida pública quanto para a vida privada ou um ou outro. Cezinha, qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? Lembra-se de um conselho ruim? Olha, na verdade, foi uma coisa interessante. Não é que foi pior, foi uma coisa interessante, né? Quando eu entrei no Detran, que eu fui chefe da Seretran, né? Eu passei por uma entrevista com o promotor, Dr. Evaldo Martinelli. E Dr. Evaldo, adentrei na sala do mesmo, né? Ele veio com um laptop e virou para mim e falou assim: olha, eu tenho aqui sobre sua vida, né? E que você ande na linha, né? Porque é muita responsabilidade você ser diretor de uma Seretran. E se você não andar na linha, você vai preso. E eu gravei isso aí, né? E depois acabei me tornando amigo do Dr. Evaldo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele bastante tempo no Detran. Depois trabalhei com o Coronel Deossi, né? Com vários diretores que passaram pelo Detran. Eu aprendi muito do Detran, né? Que o Detran é uma escola de vida. Cezinha, a palavra trabalho, ela está ligada a um termo latino. O termo é tripalium. 3 paus. Tripalium. Tá? Tripalium é instrumento de tortura. Então, a palavra trabalho, em sua origem, está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Minha curiosidade. Isso. Na Câmara de Marechal ou nas câmaras, qual o pior problema que o tortura? O que o incomoda mais nessas instituições? Olha, o que me incomoda mais é a burocracia. Eu acho que a gente tem que tentar agilizar, né, as coisas. E isso acaba causando ansiedade na gente, porque a gente quer resolver, né, tentar resolver. E, infelizmente, a gente não tem poder para resolver, né, tudo que a gente imagina. Então, isso causa um pouco de ansiedade na gente. Mas eu, graças a Deus, estou trabalhando isso, vivendo um dia de cada vez, porque eu acho que o caminho é esse. Entendi. Né? A gente viver um dia de cada vez, professor. Cezinha, eu vou falar dos verbos falecer e morrer. O verbo falecer está ligado à ideia, tá, de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos.
Então, em situação de violência, né, não se deve empregar o verbo falecer. O verbo morrer, você pode empregar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida. Cezinha Fernandes, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Olha, eu queria encontrar meus avós. Nome deles. Jair Ronque, Celso Montouto Bastida, né, que é o meu avô paterno, minha avó Carolina Alves Vidal e minha avó Antonieta Catelã Ronque. Meus avós são pessoas fora de séries. Eu sempre falo isso com as minhas irmãs e eu tenho muita saudade deles, até hoje. Cezinha, você é um homem extremamente educado. Eu vou falar da palavra enfezar. Dizem que enfezar está ligado a fezes. Isso é um erro, tá? É uma informação que se propagou e algumas pessoas acreditam que enfezar está ligado a fezes. Isso é um erro, tá? A palavra enfezar vem do latim infensare, que quer dizer ficar hostil, ficar com raiva. Cezinha, o que o deixa com raiva no dia a dia? Olha, eu sou muito calmo, professor, né? Mas assim, o que me aborrece muito, que a gente fica com raiva, é a falsidade, né? Eu acho que a falsidade é uma coisa que causa raiva a gente. Entendi. A melhor coisa do mundo é a pessoa ser sincera, né? É igual na vida pública. A gente está aprendendo muito. Você tem que chegar para as pessoas, para o leitor, para o contribuinte, e saber falar não. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa primordial na vida pública hoje, você saber falar um não. Entendi. Né? Porque você não pode falar tudo sim. Não pode, você tem que saber falar um não. E tem formas de você falar o não para as pessoas. Algumas pessoas não aceitam não, mas Entendi. a gente tem que trabalhar isso na gente, professor. Uhum. Né? Porque não existe unanimidade na vida pública. Entendi. Principalmente em mandatos eletivos. Né? Entendi. Cezinha, existem as palavras boato e rumor. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. Boato é um relato falso ou verdadeiro. E o rumor é um relato falso. Há algum tempo eu li um artigo de um amigo, de um estudioso, em que ele disse o seguinte, que a mentira não se opõe à verdade. Que a mentira não é o antônimo da verdade. Porque quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Cezinha Ronque, já inventaram uma mentira sobre sua vida? Já contaram uma notícia falsa sobre sua vida? Professor, com certeza. Ainda Você se lembra de alguma? Lembro. Cita, por Recente favor. até. Cita. Eu, como presidente da Câmara de Marechal, recebi algumas denúncias, né, para a promotoria do Ministério Público que eu estava cometendo crime ambiental. Nós compramos um terreno para a Câmara Municipal para construir a sede da Câmara e isso é coisa mentirosa. O terreno fica bem longe do córrego, né? E inventaram para a promotora que eu estava desmatando, assoreando o córrego. Então, assim, a gente fica chateado, porque, assim, são inverdades, ainda mais eu que sou um defensor do meio ambiente, né? Eu tenho muito apreço pela preservação ambiental, entendeu? Assim, a gente fica um pouco chateado, porque eu acho que não há necessidade de você defamar alguém. Entendi. Para você ter sucesso, né? Infelizmente, na vida pública acontece isso. As pessoas preferem difamar, ficar inventando coisa para querer se destacar. E não há necessidade. O sol nasceu para todos. Né? Cada um tem a sua estrela, cada um pode fazer o seu trabalho. Não há necessidade de você passar por cima de ninguém, né? Entendi. Cezinha, você é um homem inteligente, então quero falar da palavra inteligência. A palavra inteligência, o vocábulo inteligente, vem do grego, né? Inter mais legere, quer dizer saber escolher. Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabe fazer escolhas. Cezinha Ronque, qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito ruim que já tenha feito na sua vida? Olha, uma coisa que uma escolha ruim que eu fiz foi quando eu larguei minha faculdade, minha primeira faculdade.
eu me arrependo porque, assim, eu fazia em Colatina, né? Administração rural, né? Meu pai pagava a faculdade na época, né? E, assim, eu acabei largando a faculdade. Então, assim, foi uma coisa que eu me arrependo. Depois eu fiz faculdade, né? Fiz gestão de agronegócio, mas eu poderia ter 2 faculdades hoje, né? Entendi. Então, assim, é uma escolha que eu me arrependo. Ter largado a faculdade, né? Só fiz o primeiro ano, depois larguei. Entendi. Entendeu? Cezinha, existe uma palavra em português pouco conhecida. A palavra é rinotilexomania. Eu vou repetir. Rinotilexomania. Que é a mania de enfiar o dedo no nariz, tá? Para extrair aquela melequinha, um muco ou um corpo estranho. Cezinha, presidente da Câmara de Marechal Floriano. Qual a sua mania secreta? Você tem algum hábito em casa que as pessoas não conhecem? Professor, o senhor falou uma coisa interessante agora. Esse negócio da meleca, isso é verdade. Eu tenho de vez em quando um costume também de ficar, né? Até minhas filhas, minha esposa brigam comigo, mas eu não sei, é uma mania de, como o senhor falou, dar uma limpeza e tal, né? No nariz. Não é coisa muito higiênica, mas a gente, né, faz isso aí. E eu também tenho um costume de ficar lavando a mão, eu não sei se é direto também, entendeu? Eu gosto sempre de lavar as mãos, né? Entendi. Ir ao banheiro, quando você vai pegar algum alimento, vai tomar algum remédio, né? É uma coisa meio, acho que uma mania minha também, toda hora ficar, né, lavando as mãos. Eu vou falar algo, mas não vai comer meleca não, tá? Não, mas não como não, eu só limpo. O termo meleca, acredite, o termo meleca vem de mel, sabia disso? De mel. Mel, mas não vai comer meleca. Cezinha, você é um homem religioso, né? A palavra paixão vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Sim. E eu quero falar da palavra compaixão. A compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. O que sente a dor do outro. Minha curiosidade, Cezinha, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Existe algum segmento específico? Você como vereador, algum segmento específico por qual você sofre mais? Ligado à educação? Ou um segmento ligado ao meio ambiente? Ou segurança pública? Há um segmento específico? Sim, professor. Eu sempre penso muito nos pequenos, quem trabalha na roça. Os pequenos agricultores. Isso aí não sai da minha cabeça, porque eu sei do sofrimento deles trabalhar no sol, a questão mordido por formiga, arriscado o animal peçonhento, entendeu? E a minha avó trabalhou na roça. Entendi. Ela sempre me contava que ela ajudava o pai dela a plantar feijão, né? E tudo. Então, assim, eu procuro tentar fazer, junto ao executivo, políticas públicas que ajudem, né, as pessoas que trabalham na roça. Como? Melhorando as estradas, né? Que nosso município tem muita mata, né? E muitas estradas íngremes. Então, a gente procura, dentro da medida do possível, melhorar essas estradas, né? E tentar melhorar a qualidade de vida para quem mora no interior, para a pessoa permanecer no interior. Entendi. Não, porque assim, me preocupa muito o êxodo rural. Entendi. E também que os filhos desses agricultores permaneçam no interior. Então, para acontecer isso aí, nós temos que ter boas políticas públicas, tanto a nível municipal, como nacional, né? E estadual também. Entendi. Cezinha, dizem que adiar e procrastinar tem o mesmo sentido. Na verdade, não. Eu vou dizer aqui a diferença. Adiar quer dizer o quê? Marcar para o outro dia a realização de um evento, de um ato. E procrastinar quer dizer remeter continuamente, né, para outro dia a prática ou a realização de um ato. Tá? Minha curiosidade. Cezinha, procrastina algo em sua vida? Remete sempre continuamente à realização de algo? Pode ser sua vida pessoal ou vida pública. O que procrastina em sua vida? Professor, às vezes eu procrastino de ir no médico. Eu sou meio medroso. E isso também não é bom, né? Eu procuro, eu tenho assim, tem vezes que eu vou até medir minha pressão, eu vejo a pessoa de branco, minha pressão já sobe. Então assim, eu tenho um pouco de essa questão, porque
eu fiquei internado em 2010, eu tinha um problema sério de saúde, eu fiquei 16 dias no CTI. Então, assim, isso me vem à mente. Então, assim, eu procuro, né? E meu pai sempre falava, quando você procura, você acha. Mas é uma coisa errada. A gente tem sempre, na verdade, tá constantemente você fazendo exames, né? Para prevenir, né? Entendi. Cezinha, dromo é um sufixo grego que quer dizer lugar onde se corre. Então você tem autódromo, hipódromo. Tudo bem? Sim. E o sufixo dromo, ele está perdendo o sentido original. Ele está assumindo outro sentido, na verdade, né? Que quer dizer apenas lugar. Então você tem fumódromo, a pessoa está parada fumando, né? Sambódromo, a pessoa está sambando e não está correndo. Camelódromo, ela está vendendo e não correndo. Minha pergunta tem a ver com lugar. Cezinha Ronchi, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Boa pergunta, professor. Em que lugar eu estava? Olha, uma notícia muito importante que eu recebi na minha vida quando nasceu minha primeira filha. Qual o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Caroline. Ana B. Caroline. Ana Caroline. Eu era novo, né? Eu tinha 18 anos e a minha esposa, né, tinha 15 anos. Eu casei muito jovem, né? Ela também muito jovem, né? E eu estava, na época, namorando, na verdade. A gente acabou casando, né? Antes de nascer minha primeira filha, né? E eu acredito que foi essa a notícia mais importante, a minha primeira filha, quando eu recebi a notícia. Você estava onde exatamente, especificamente? Eu estava na casa da minha namorada, que depois me tornou minha esposa, né? Casada há quanto tempo? Eu fiquei casado 20 anos. 20 anos. 20 anos. Cezinha, outra pergunta ligada ao lugar. Em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Boa pergunta, professor. Como eu falei, eu amo a Araguaia, né? Onde eu fui criado e minha família ajudou até meus antepassados a fundarem a comunidade. Eu acho que eu gostaria de estar em Araguaia. Araguaia. Né, onde eu passei minha infância, né? Entendi. Cezinha, você conhece a expressão enfiar o pé na jaca, né? Tá ligado? Exagero. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. E o que era o jacá? Era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá, enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu devido ao pouco uso, raramente empregada, e as pessoas trocaram jacá por jaca. O sentido, ele se manteve. Cezinha Ronchi, presidente da Câmara de Marechal. O que gosta mais de comer ou beber? O que o faz enfiar o pé na jaca lá em Araguaia? Professor, eu gosto muito de polenta. Eu fui criado com polenta. Então eu gosto muito. Até hoje minha mulher fala assim, pô, por que você gosta tanto de polenta? Eu fui criado com polenta. Nós comíamos polenta no café da manhã, com queijo, na chapa, né? Depois a polenta cortada na linha, que minha bisavó também fazia, né? E à noite também comia polenta. E eu nunca enjoei de polenta. Eu amo polenta. É uma comida que eu gosto. E gosto muito de massa também, né? Pães e tal. Mas a questão do pé na jaca, vou contar uma história rápida aqui. Eu enfiei o pé na jaca uma vez, quando eu bebi cachaça pela primeira vez. Nós fomos jogar um torneio de futebol em Domingos Martins, né, o time de Araguaia, e caímos no sorteio contra o time de Campinho, que era o time mais forte, praticamente, desse torneio, lá do estádio do Campinho. E fizeram um bolão lá em Araguaia, botaram que a gente ia tomar de 8. Em suma, foi a pior cenário possível. E acabou que nesse torneio houve um falecimento de uma pessoa lá em Araguaia, e o pessoal do titular do clube não foram jogar. Aí convidaram a gente, que era do aspirante, a gente era jovem, muito jovem na época, né? E nós entramos em campo lá no estádio, e o uniforme nosso era bem velho, né? O uniforme não era um uniforme bonito, um uniforme velho. E o pessoal até falou assim, nossa, esse time da roça aí e tal. Menosprezaram a gente, né? E a gente ganhou. Foi uma zebra danada, nós eliminamos o Campinho. Fomos
empatamos de 1-1 e fomos para pênalti e ganhamos os pênaltis. E aí, depois nós pegamos um outro time lá, acabamos eliminados do torneio, não conquistamos o título, não. Mas aí, na volta para Araguaia, por a gente ter ganhado o campinho, e a gente a gente ia em cima de caminhão na época, né? Jogar futebol. Eu tomei cachaça pela primeira vez e fiquei em coma alcoólico, professor. Sério? Meu pai, inclusive, brigou muito comigo, porque eu tinha que ir para a faculdade, ir para Vitória para estudar no outro dia. Eu não consegui ir para a faculdade no outro dia. Na época, eu fiquei totalmente de fogo. E meu pai brigou muito comigo, né? E eu fiquei ruim mesmo. Então, assim, eu enfiei o pé na jaca, uma coisa que eu me lembro até hoje, né? Que a primeira vez que eu bebi cachaça na minha vida. Cezinha, existe a palavra formidável, que vem do latim formidare. Inicialmente, formidável significava, sabe o quê? Assustador, terrível, era o significado original de formidável. Com o tempo, formidável assumiu outro sentido, tá? Assumiu o sentido ligado a elogio, a admiração. Minha primeira pergunta, Cezinha Ronque, como político hoje, como vereador, o que o assusta na atualidade? Olha, o que me assusta hoje são as guerras. Eu fico muito triste, né? A gente vê várias pessoas morrendo, pessoas inocentes, né? Isso me assusta no mundo. Entendi. A ganância, o egoísmo dos líderes, né? Eu acho que não é por aí. Entendi. Né? E Cezinha, eu falei da palavra admiração, o que chama a sua atenção, tanto na vida pública quanto na vida pessoal, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? O que provoca a sua admiração? Olha, o que provoca minha admiração são boas ações, né? Boas ações, boas políticas públicas. A gente fica até emocionado com algumas ações, né? De boas ações. Então, assim, ações de políticas públicas que beneficia justamente as pessoas que mais precisam, entendeu? Entendi. Cezinha, a palavra coitado, dizem por aí que coitado vem de coito, sexo. Isso é um erro. Isso é um equívoco. Coitado não está ligado. O termo coitado não está ligado a coito, a sexo. Coitado está ligado a coita, que é uma palavra arcaica, antiga, que quer dizer desgraça, dor, aflição. Coitar é um verbo antigo, né, ultrapassado, e significava sofrer. Cezinha Ronque, em que momento de sua vida ocorreu um momento de aflição, de dor? Você se lembra? Sim, quando eu fiquei doente, né? Qual a doença? Eu tive trombocitopenia, que é uma doença autoimune, né? Foi um momento muito difícil na minha vida, que eu pensei, quando eu estava no CTI, honestamente, eu pensei que eu ia morrer. Nossa. Pedi muito a Deus para eu não morrer, para mim, que eu queria ver minhas filhas novamente. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, me recuperar, né, e sair do hospital. Cezinha, a palavra piscina vem do latim. Piscis quer dizer peixes. Então a palavra piscina, a origem dela, significava o quê? Quanto à origem, piscina significava o quê? Viveiro de peixes. Aquário, aqua quer dizer água, aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da anime? Retiramos o peixe da piscina e jogamos onde? No aquário. Hoje a piscina tem a água e o aquário que tem o peixe. Sim. Algumas pessoas, para se divertirem, preferem ficar em casa e contemplar um aquário. Outras preferem curtir uma piscina. O que Cezinha Ronque, presidente das Canves, faz para se divertir? Professor, eu ultimamente não ando fazendo, mas eu adoro jogar futebol. Desde aquela época? Desde aquela época eu gosto de jogar um futebol. Gosto também de ler. Gosto muito de ler. Nas horas vagas eu procuro ler bastante. Vou falar agora da palavra companheiro. Companheiro é um termo que vem de dois termos latinos. Cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, pão. Ou seja, companheiro quer dizer com pão. Vou traduzir. Companheiro, tomando por base a origem da palavra. É o que come pão com o outro. Tudo bem? Sim. Minha pergunta sobre sua vida. Cezinha Ronque, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública? Ou no início da vida
Vida pública, acho que é isso que me interessa bastante. Olha, fui na minha primeira eleição, porque eu separei da minha primeira esposa junto na campanha, então foi uma campanha muito difícil. Eu estava vindo de uma doença também, né? Então assim, eu estava fazendo tratamento, né? E foi uma campanha muito difícil, a minha primeira eleição. Com quem Muito você difícil. estava? Assim, Porque lembra-se de algum nome? assim, eu acredito que as pessoas, muita gente votou em mim, vou ser sincero, talvez até por pena. Eu tô jogando, tô falando a verdade, porque eu estava numa situação muito difícil, né? Mas eu agradeço muito ao pessoal da igreja, do grupo carismático, católico, eles me ajudaram muito. E também um padre também que me aconselhou, me deu bons conselhos, que eu tenho uma gratidão, que é o padre Van Dyke. Eu tenho uma gratidão muito grande por ele, porque ele foi uma pessoa que me ajudou espiritualmente, né, na época. Existe em português a palavra reimoso e não remoso. Reimoso quer dizer o quê? Reimoso, o que faz mal à saúde. Então, a expressão correta é comida reimosa e não remosa, tá? O reimo de reimoso, o reuma de reumatismo, vem da mesma raiz do latim. Quer dizer o quê? O que faz mal à saúde. Cezinha Ronque, se eu o convidasse para ir à minha casa, o que eu não poderia oferecer para você comer? Interessante. Professor, eu assim, gosto de comer praticamente quase todas as comidas. Mas assim, tem uma em especial que eu não gosto, que é o bucho. Eu não gosto de bucho. Não gosto. E bebida, liberado? Não, bebida, vou ser sincero, cachaça, não tenho boas lembranças, e o uísque também eu não tenho boas lembranças. Então assim, eu procuro evitar, gosto de vinho, né, gosto muito de vinho, cerveja, né, mas procuro evitar essas bebidas mais fortes, porque eu não tenho boas lembranças quando eu enfio o pé na jaca com essas bebidas. Atenção, Araguaia. Nada de bucho para Cezinha Ronque. Já que você falou de polenta, no meu PF perfeito tem que ter polenta com linguiça de porco. Sim. E queijo. Aquele queijo que você frita. Tá? Então, a sugestão, né? Que me convidar. Cezinha, se nós perguntássemos às pessoas na rua, quem são seus progenitores? Eles diriam, são os meus pais. Isso é um erro. Progenitor quer dizer avô. Progenitora quer dizer avó. Pro quer dizer antes. Genitor, o que gera. Progenitor, avô. Progenitor, avó. Os seus pais são os seus genitores. Minha curiosidade sobre sua vida. Cezinha Ronque, qual o principal elogio que sua mãe e sua avó já lhe fizeram? Minha mãe e minha avó. Ou uma das duas? Olha, minha mãe, uma coisa que eu agradeço muito ela, que ela até me elogia hoje, é que eu escrevo letra de forma. Mas eu aprendi muito essa questão das letras, que uma mãe, como era professora de português, me pegava firme, né, nessa questão da escrita. E na época a gente tinha datilografia também, né? Na época, então assim, desculpa, caligrafia, perdão. Então a gente aprendeu muito isso aí. Eu acho que é a questão da minha letra, né, que eu escrevo em letra de forma. É um elogio, assim, é bem legível, né? Quando eu escrevo. Cezinha, quando você faz aniversário? 26/8/1971. 26 de agosto de 1971. Eu sou de 72. Cezinha, e as pessoas cantam parabéns. Geralmente elas cantam parabéns. E na versão original, a autora escreveu parabéns a você. Apesar de que não há problema em português você dizer parabéns para você ou parabéns a você. Na versão original, a expressão que ela usou foi parabéns a você. E no texto, ela escreveu muita felicidade e não muitas felicidades. Embora as duas formas estão corretas. Felicidade, felicidades. Minha pergunta sobre sua vida. O que o deixa extremamente feliz? Feliz? Ganhar uma eleição, professor. Ganhar a eleição me deixa extremamente feliz. Porque é muita dificuldade, né, quando a gente disputa uma eleição. Isso. Já que você falou de eleição nós temos o quê?
candidato, né? Cezinha, a palavra candidato, ela vem do latim candidatus, que significa vestido de branco. E a escolha da cor, né, tem uma explicação, porque é para vincular a figura do candidato a uma ideia de pureza, a uma ideia de honradez, que o branco, né, ele simboliza. Minha curiosidade, Cezinha Ronk, qual o pior defeito que você considera na maioria dos políticos hoje? O pior defeito? Pior defeito. Ficar enrolando as pessoas. Eu acho que é melhor, é difícil, mas tem alguns políticos que falam, como eu falei no início aqui, tem que aprender a falar um não. Porque a pior coisa do mundo é você ficar iludindo as pessoas. Você causa na pessoa uma falsa esperança. Entendi. Né? E isso acaba decepcionando as pessoas, né? Entendi. Então eu acredito que essa vaselinar, a verdade, uma pessoa muito vaselina, entendeu? Eu acho que isso não é legal. Entendi. Né? Eu não sou um político de ficar dando tapinha nas costas dos outros, de ficar entrando em bar, né? Eu prefiro fazer política nas casas, né? Conversando com as pessoas. Né? Então, assim, isso me chateia. Eu vejo, e infelizmente a população gosta disso, de político vaselina, essas coisas, entendeu? Assim, eu acho que o político não é uma coisa que me incomoda isso. Não é do seu feitio. Não é. Cezinha, em português existe a palavra maçaneta, que você conhece. Maçaneta, a palavra maçaneta vem de maçã. Quer dizer maçãzinha. Porque antigamente as maçanetas, elas pareciam com uma maçã pequena, uma pequena fruta. Né? E minha pergunta tem a ver com maçaneta. Cezinha Ronk, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta para abrir a porta da sua casa, para abrir a porta na sua sala, lá na Câmara de Marechal, até mesmo nas câmaras? Olha, gente falsa. Entendeu? Gente falsa, gente que tem invejosa e falsa. Eu acho que a inveja também é uma coisa muito triste. Entendi. Entendeu? E eu acredito muito nisso, por isso eu só levo na minha casa quem realmente eu sei que vai me fazer bem, e a minha família. Porque na vida, na política, né, tem muita inveja. Entendi. Né? Talvez nem inveja pela pessoa ser rica, a pessoa tem inveja porque você é uma pessoa alegre, né? Você é uma pessoa de bem com a vida. Entendi. Né? A inveja, eu acho que pessoas invejosas, né? Eu acredito que eu não abriria a maçaneta. Cezinha, você conhece essa expressão, a expressão que eu vou dizer agora, que é por um triz. A palavra triz, ela só aparece em língua portuguesa nessa expressão, por um triz. Ela não aparece em outra situação na língua portuguesa. E a palavra triz é de origem grega e quer dizer cabelo. Quando as pessoas dizem por um fio, corresponde a por um fio de cabelo. Cezinha Ronk, presidente das câmaras. O que não aconteceu em sua vida por um triz? Eu ter morrido, né, professor? Eu acho que isso foi um milagre, porque eu quando eu cheguei no pronto-socorro, né, eu agradeço muito na época ao César Colnago, né, que ele era meu amigo, era político, mas era médico também. Ligou para o Dr. Paulo Pessan, que é infectologista, e na mesma hora o Dr. Paulo me atendeu e minhas plaquetas estavam muito baixas. Quando eu cheguei no pronto-socorro, estava em 4, baixou para 3. Aí quando me botaram na cadeira de roda, que eu vi a classificação de risco, que eu vi que eu estava correndo risco de morte, ali realmente foi por um triz. Entendi. Eu acho que foi uma oportunidade, eu acho que Deus me deu para cumprir uma missão aqui, entendeu? Sempre penso nisso. Entendi. Que a gente tem um prazo de validade aqui, né, nesse mundo também. Concordo. Cezinha, a expressão correta é falar ao telefone, que é falar próximo ao telefone. Falar no telefone é falar dentro do telefone. Então, recomendo-se, obviamente, falar ao telefone, falar próximo ao telefone. Então, a minha pergunta tem a ver com telefone. Cezinha Ronk, qual é o papel de parede
que você está usando em seu celular e por quê? Você lembra? Lembro. Eu tenho a foto das minhas filhas. Das 5? Das Juntas? 5 juntas. Que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, também, porque no almoço Dia dos Pais eu consegui reunir as minhas 5 filhas. Que legal. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E Parabéns. filhos são um dom que Deus, né, graças a Deus, me deu para ter essa felicidade de poder ter 5 filhas. Cezinha, os manuais de língua portuguesa, alguns manuais, né, dizem que repetir de novo é um pleonasmo. O que é um pleonasmo? É uma redundância. Dizem que quando se repete, repete-se de novo. Isso é um erro. Eu posso usar a expressão repetir de novo. Vou dar um exemplo. Imagine que você profira um discurso de manhã em Marechal. À tarde você repete o discurso e à noite você repete de novo o discurso. Ou seja, a partir do terceiro ato, você pode dizer, repetir de novo. Tudo bem? Sim. Cezinha Ronque, já fez algo tão especial em sua vida, tão importante em sua vida, que repetiu de novo? Ou que repetiu, fez pela segunda vez de tão especial, de tão importante? Filho, você já disse que já tem 5. Sim. Você lembra de outro fato interessante? Olha, professor, eu era muito namorador, né? Então eu gostava de namorar. Então eu repetia, né? A gente repetia, né? No caso. Cezinha é pegador? Não seria isso, mas eu era bem namorador, né? Valeu, Cezinha, é isso aí. Cezinha, deixa eu pegar aqui. Mano, a expressão amigo pessoal, Cezinha, ela é redundante. A palavra pessoal, nesse caso, é desnecessária, porque todo amigo é pessoal. Eu posso usar, no lugar de pessoal, a palavra íntimo. Eu posso dizer amigo íntimo. Cezinha Ronque, com qual amigo, ou 2 amigos, dividiria a última refeição de sua vida? Boa pergunta, professor. Eu acredito que com o Padre Van Dyck, que foi quem me ajudou espiritualmente quando eu mais precisei, entendeu? Ele está em Marechal? Não, ele tinha uma obra social lá em Marechal, né? Agora está aqui em Vitória. Entendi. Cezinha, tafofobia, tafo, em grego, quer dizer sepultura, quer dizer tumba, túmulo. Tafofobia, fobia quer dizer medo, aversão. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Tá? Tanatofobia, tanato vem do grego thanatos. Thanatos era o deus da morte. A tanatofobia é o medo de morrer. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o seu principal medo? Cezinha Ronque tem medo de quê? Eu tenho medo de elevador. Na verdade, eu tenho pavor, porque eu fiquei preso no elevador na Câmara de Campos dos Goytacazes. Fiquei bastante tempo, inclusive estava eu, um outro rapaz que trabalha na nossa Câmara lá, e uma mulher com uma criança. A criança, inclusive, chorava bastante, né? E eu peguei um pouco de fobia de elevador, né? Eu tenho medo, vou ser sincero. Eu costumo subir de escada, às vezes até 10 andares. É uma coisa meio maluca da minha cabeça, mas assim, eu tenho fobia de elevador. Sou Cezinha, sincero. eu tenho medo de cobra. Nós tínhamos um sítio no interior, o sítio era Jararaca, no norte do estado, em Marilândia, que é minha terra natal. Alô, marilandense. Cezinha, gosta de música? Gosta de música? Sim, gosto. Então vamos lá. Cezinha, existe uma música de Adoniran Barbosa, chamada Tiro ao Álvaro. E a música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar. Eu vou repetir: de tanto levar frechada do teu olhar. A palavra frechada, ela existe, está correta. Eu posso falar tanto flecha quanto frecha, tá? As duas estão corretas. São formas variantes, grafias diferentes, mesmo sentido, e elas estão corretas. Obviamente que eu recomendo a palavra flecha, que é a palavra mais comum, e frecha está ultrapassada e tal. Mas estão corretas. E a palavra flecha, Cezinha, não está ligada, a origem dela não está ligada ao índio. É uma palavra de origem francesa. Cezinha, preste atenção. Você cantaria
ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Sim. Quem? Qual a música? Qual o trecho? Pô, professor, agora só me pegou, Não, hein? pode cantar, lembra-se de qualquer Cantar, música. música. Não vai cantar, não. Você vai citar pelo menos um trecho de uma música. Um trecho de uma música. Tem cara de gostar de Roberto Carlos. Não, eu gosto do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos é... Deixa eu lembrar aqui, professor. Você me fez uma pergunta difícil agora. Difícil. A música. A música. Olha a música sertaneja que você gosta, música italiana. Sim. Se cantasse, para quem seria? Olha, uma música que eu gosto muito, lembrou de música italiana, é América, América, América. Oh. Porque eu acabo lembrando da dificuldade dos meus antepassados passaram para mim ter a vida boa que eu tenho hoje. Entendi. Tudo que eles sofreram, né, por eu também ser o filho de uma imigrante espanhola, né, que a minha família da minha mãe veio para cá logo depois da Guerra Civil na Espanha. Então, assim, América, América é uma coisa que mexe até com o meu emocional. Tem hora que eu fico emocionado quando ouço essa música, ou canto. Né? Meu avô cantava muito essa música e tomando vinho. Né? O pessoal, normalmente os italianos, descendente italiano, gosta de cantar essa música tomando um bom vinho. Né? Então, assim, eu cantaria essa música para os descendentes, né, também de imigrantes, assim como eu. Meus bisavós vieram da Itália. Então, a família Tononi, parte foi para o Araguaia, que você sabe. Sim. Parte foi para Santa Teresa, né? Cezinha, para fechar, eu estou terminando, tá? Ótimo. Segundo Sêneca, muito bom. Um filósofo. Muito bom a entrevista. Segundo Sêneca, um filósofo romano, ele disse o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque a educação vale para toda a vida. Sim. Cezinha, na sua vida pessoal, qual é a lição que você quer que os seus 5 filhos não se esqueçam? Que a educação muda o mundo. A educação é a base de tudo. A educação e outra coisa também, eu sempre falo para minhas filhas, para elas nunca terem vergonha de onde elas saíram, que é no caso Araguaia. Por maior que você ocupe uma posição social, você não pode esquecer das suas origens. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental, né, nas pessoas. E manter a humildade sempre, porque tudo é passageiro. Entendi. Né? Hoje eu estou no carro como presidente estadual dos vereadores do Estado do Espírito Santo, presidente da Câmara, amanhã eu não estou mais. Então, assim, a gente tem que ser a mesma pessoa. Eu acho que isso conta muito. Cezinha, vou fazer breves perguntas. O que elas têm em comum? O termo ou. O conectivo ou em português quer dizer alternância ou exclusão. Ou uma coisa ou outra. Não vale escolher os dois, tá? Ou os 3, um só. Responda rapidamente. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Caminhar na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de chuva. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Gato. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Frio. Eu amo frio. Eu também. Vamos à dica do dia. A palavra escassez tem a ver com falta? Não. Um produto escasso tem a ver com um produto que há pouco, tá? Então a palavra escassez está ligada aqui, aquilo que há pouco e não aquilo que falta. Então atenção, um produto escasso é um produto em que há pouco e não um produto que falta. Siga o canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, nos acompanhe nas redes sociais. É isso aí. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre que a gente se veja no meio da multidão. É isso aí.
Tchau!